Bom dia a todos, irmãos. Queria começar essa meditação dessa manhã, né? Que tem como base Apocalipse, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 21, fazendo uma pergunta. Quanto de vocês se recordam de uma boda de casamento, aquela boda que impactou a vida de vocês? Qual foi a melhor boda? Qual foi a boda que mais impressionou vocês? Pensa um pouquinho. A sua boda, né? Muito bem, Alejandra. Sempre nós outros nos impressionamos com as bodas de casamento, né? E os noivos fazem de todo para fazer o mais lindo possível, né? Pero hoje nós vamos abrir e vamos conhecer um pouco como será as bodas de Cordeiro. Uma boda impressionante. Como diz o título do nosso mensagem, é uma invitação que não podemos deixar de lado. E ayer, à noite, antes de dormir, eu mandei uma invitação para o grupo da Igreja Bautista de Centro. Uma invitação para participar, não foi uma invitação, uma convocação, uma convocatória, né? Para participar em todos de la Santa Cena. A Santa Cena, irmãos, nos prepara, né? Nos dá uma antevisão de como será esse dia, essa boda de Cordeiro. Porque tudo isso que estamos fazendo, estamos realizando como igreja, se terminará ou se encontrará com esse grande e glorioso dia. Então, é tão importante participar. No momento em que participamos da cena do Senhor, estamos dizendo: Senhor, todos aqueles pactos que eu hice contigo, sigam firme. Tá? Eu sigo dizendo todos os dias que tu eres meu Senhor e Salvador. Eu reconozco tu sacrifício na cruz por mim. Como é importante isso! Isso solidifica a nossa fé, irmão, sabe? Isso nos dá uma expectativa desse grande e glorioso dia, faz com que nós outros podemos passar por essa vida, diante das crises que muitas vezes vivíamos, e superá-las, porque nossa mirada não está em la circunstância da vida, nossa mirada está naquele que prometeu que um dia estaremos junto com ele. Amém? Vamos ler então esse texto que diz assim: depois disto, Apocalipse capítulo 19. Depois disto, ouvi uma grande voz de grande multitude em el cielo, que descia: Aleluia, salvação e honra e glória e poder são do Senhor Deus nosso. Porque seus juízos são verdadeiros e justos, pois ha juzgado a la gran rameira que ha corrompido a terra com sua fornicação, e ha vengado la sangue de seus servos de la mano de ella. Outra vez dijeron: Aleluia, el humo de ella sube pelos céus de los ciclos. Pelos ciclos de los ciclos. E os 24 ancianos e os 4 seres viventes se prostraram em terra e adoraram a Deus, que estava sentado em trono, e diziam: Amém, aleluia. E saiu do trono uma voz que dizia: Alabá a nosso Deus todos os servos, e os que ele temeis, assim pequenos como grandes. Eu ouvi como a voz de uma grande multitude, como o estruendo de muitas águas, e como a voz de grandes estruendos que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Gozemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque ha chegado as bodas de Cordeiro, e sua esposa se ha preparado. E a ella se lhe ha concedido que se vista de lino fino, límpio e resplandecente, porque lino fino es la acción justa de los santos. E el ángel me dijo: escribe, bem-aventurados los que são chamados a la cena de las bodas del Cordeiro. E me dijo: essas são palavras verdadeiras de Deus. Eu me postrei a seus pés para adorar-lhe. E ele me dijo: mira, não lo hagas, eu sou conservo tuyo
e de tus hermanos que retienen el testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. É o espírito de profecia. Então, vi o céu aberto e aqui cavalo branco. Ele que lo montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça juzga e peleia. Seus olhos eram como chama de fogo e havia em sua cabeça muitas diademas e tinha nome escrito que nenhum o conhecia sino ele mesmo. Estava vestido de uma roupa tenida em sangue e seu nome é o Verbo de Deus. E os exércitos celestiais, vestidos de linho finíssimos, branco e límpio, se seguiam em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada aguda para herir com ela as nações, e ele las regirá com vara de hierro. E ele pisa o lagar de vinho de furor e de la ira de Deus Todo-Poderoso. Em sua vestidura e em seu muslo tem escritos esse nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. E vi ángel que estava em pé no sol e clamou a grande voz, dizendo a todas as aves que voam em meio do céu: Vini congregaos à grande cena de Deus, para que comais carnes de reis e capitães, e carnes de fortes, carnes de cavalos e de seus rinetes, e carne de todos livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a bestia a los reis de la terra e a seus exércitos reunidos para guerrear contra ele, que montava o cavalo, e contra seu exército. Hasta aí, irmãos. Vamos orar uma vez mais? Padre Celestial, queremos te dar graça, ó Deus, porque tua palavra ela é viva, ela é santa, ela é eficaz. E pedimos que tu Espírito Santo nos conduzca para entender, interpretar e aplicar no nosso dia a dia. Tenha misericórdia de tus servos, Senhor. Usa-me como queres para curar teu nome, Senhor. Perdona meus pecados, limpa meu coração e ajuda-nos, Padre, a ser um canal de bendição na vida de nossa igreja e todos aqueles que estão escutando. Oramos assim, Padre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 20, versículo 21, sigue dizendo assim: E a besta foi apressada, e com ela o falso profeta que havia hecho delante de ella, que havia hecho delante de ella as señales com as quais haviam enganado a los que receberam a marca de la bestia e haviam adorado sua imagem. Estes dois foram lançados vivos dentro de lago de fogo que arde com azufre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca dele, que montava o cavalo, e todas as aves se saciaram da carne de ellos. É um texto complexo, difícil, pero quando nós buscamos ajuda del harto primeiro, e depois, em todos os comentários, em tudo aquilo que pode nos auxiliar a entender esse texto, encontramos aqui um final glorioso, um final expresso, um final que Jesus prometeu e que podemos ver agora, nesse momento presente, essa promessa futura de Deus. Irmãos, o texto de Apocalipse, ele apresenta a Deus sentado em um trono. Também relata o episódio das bodas de Cordeiro e logo habla da segunda vinda de Cristo nesse cavalo branco. Podemos ver no capítulo 19, Deus em ação. Aquele que reina e reinará para sempre em ação. Ele nunca parou. Mas nesse momento parece que as atividades de Deus chega o momento de dizer: a hora chegou ao fim. Né? Fim para aqueles que não creram e o início de uma vida abundante, de uma vida eterna para aqueles que creram. Então, Deus estava em ação conquistando os tronos da terra. Essa é a visão de Juan.
O trono de diabo, de anticristo, de falso profeta, de Babilônia, de los poderosos deste mundo, estão caindo. Todos estarão bajo os pés de Jesus Cristo. Grandes impérios cairão. As superpotências econômicas cairão. As déspotas cairão. Toda rodilha terá que dobrar-se ante o Cordeiro de Deus, porque solo o Senhor reina. É a visão que Juan teve. Para aqueles que pensam que Deus ha perdido o controle da situação, podemos dizer que Deus não ha perdido o controle da história, da situação em momento algum. Deus sigue com seu plano de salvação, seu plano de redenção. O fim será breve. Cristo e sua igreja triunfará gloriosamente sobre os seus inimigos. É o que nós vemos nesse texto. Os planos de Deus são perfeitos e todos seguem o curso profetizado. Os periódicos que lemos informam sobre a propagação do mar. A violência faz estragos em el campo, em la cidade. Já não há lugar seguro para viver. A imoralidade empanha o honor de las famílias. A corrupção é uma lepra que contamina instituições e governos. A estrutura do mar cobra uma grande importância. As guerras proliferam, se propagam nas regiões farsas, a maldade se intensifica, os horizontes parecem sombrios, pero o futuro não é incerto, hermanos. A vitória final pertence a Cristo Jesus, aferremos-nos em isto. Ao mirarmos esse texto, podemos ver a figura de los novios de uma festa de boda. A Bíblia utiliza a menudo a figura de los novios para referir-se à relação da igreja com Cristo. Podemos ver esse texto, referência desse texto em Mateus 9,15, Juan 3,29, 2 Coríntios 11,12. E as bodas e o cordeiro simbolizam o matrimônio de Cristo com a igreja. E esse texto nos mostra a máxima expressão dessa relação planeada por Deus desde os começos. Esse conceito, irmãos, nupcial enfatiza tanto a lealdade, devoção e fidelidade da igreja a Cristo, com o amor de Cristo por sua igreja e sua comunhão com ela. Vemos que Deus toma esse conceito de matrimônio da cultura judia e aplica através dessa, podemos dizer, metáfora para explicar como será a continuação dessa relação entre Cristo e sua igreja. Pero para entendermos um pouco isso, temos que entender o que passava na cultura judia, por que Deus saca esse conceito da cultura judia. E na cultura dos judios, o compromisso é tomado tão em sério como o matrimônio. Hoje, os compromissos, se há um compromisso, depois não chega a ser matrimônio, muitas vezes. Pero na cultura judia, esse compromisso é tomado tão em sério quanto o matrimônio. E na história bíblica, a mulher comprometida em um noviazgo era chamada já de esposa. E apesar de não estar unida fisicamente ao noivo, estava obrigada à mesma fidelidade que se estivera casada. Podemos ver Gênesis 29, 21, Deuteronômio 22, 23 a 24, falando sobre isso. Assim como a igreja é chamada de esposa de Cristo, porque está comprometida com Cristo, com Ele. Pero as bodas, todavia, não aconteceu. Está por acontecer. Irmãos, a boda judia era precedida por um mês a um ano de antecipação, por uma promessa matrimonial ou cerimonial de compromisso. Era chamada em hebreu de Irusim, ou mais popularmente Tenaim, que literalmente significa condições. Nesse período eram estabelecidas as condições para a boda. Essas condições se referiam aos arreglos pré-matrimoniais que os padres dos noivos haviam acordado entre eles, estabelecendo o dote, ou el nadam, que se chama assim em original. E também as sanções por qualquer incumprimento das condições de acordo. As condições estabelecidas davam a ambas partes tempo suficiente para uma reconsideração tranquila antes de dar o passo definitivo do matrimônio. Pero esse texto
para mim me parece maravilhoso, porque apunta a um final glorioso, onde o noivo hace uma invitação irresistível a todos a desfrutar de sua boda, a todos a desfrutar de sua festa. Assim que, conforme o texto que lemos, os céus são convocados a esse gozo, a essa festa. Versículo 1 a versículo 10 vão nos mostrar isso. Os céus são convocados a essa festa. Quando Babilônia, o sistema religioso falso, caiu à terra, se deu o mandato em céu. A instrução, a ordem partiu do céu. Basta de maldade. Alegrai sobre ella céus e vós outros santos apóstolos e profetas, porque Deus ha juzgado vossos casos contra ella. Apocalipse 18, 20. Jesus está juzgando a rameira, a igreja farsa, e casar-se com sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo que a religião prostituída disse, ai, ai, a noiva de cordeiro, a igreja diz, aleluia. E não é fácil muitas vezes, no mundo onde vivimos com tantas igrejas, entre comillas, que diz servir a Deus, mas estão servindo a si mesmos, subsistir ao meio desse. Quando lutamos para predicar a palavra, somente a palavra, nada mais que a palavra. Quando não queremos suavizar a palavra, mas queremos aplicar a palavra, predicar a palavra e aplicar essa palavra de forma íntegra, inteira. Muitos estão suavizando. Por esse momento, Jesus está dizendo, eu já elegi a noiva. Esta é minha noiva. E um dia eu estava pensando, como será isso, né? Vamos lá, de grupo em grupo, acá, IBC, né? Com uma plaquita IBC de Poçado. Creio que não será assim. Deus está construindo um grande altar. No Antigo Testamento, nós outros podemos ver que os altares eram construídos de pedras. E não havia cimento, não havia essas máquinas, essas coisas que cortam as pedras para que se encaixasse. Eram pedras que se buscava no campo, na selva, para pedras que se encaixassem mutuamente. Então, se havia uma pedra assim, tinha que ter uma outra pedra assim para encaixar com aquela. Tá? E o altar de adoração a Deus era este dessas pedras que se encaixavam mutuamente. E Deus está fazendo isso, construindo esse grande altar de adoração para a segunda vinda de Jesus, de pedras que se encaixam mutuamente. Quizás acá temos muitas. No versículo 1, no versículo 4, vemos Deus juzgando os seus inimigos. A grande rameira e o sistema religioso falso está sendo juzgado. Deus está em el trono. Ele diz, minha é a salvação, minha é a glória e o poder. O poder da religião farsa ha caído. As máscaras da religião farsa ha caído. O sistema religioso falso é condenado por duas razões. Mirem, versículo 2. Ela foi condenada porque corrompeu a terra com sua prostituição. Ela levou as nações a inclinar-se ante os ídolos. Alejou a gente de Deus verdadeiro. Ela ensinou doutrinas falsas, se esforçou por produzir apóstatas em lugar de ser discípulos de Cristo. Ela matou a los servos de Deus também. A religião falsa sempre se ha oposto à verdade e ha perseguido a los héroes da fé. Ela matou a los santos, a los profetas, a los apóstolos e a tantos mártires ao longo da história. Por isso ela é condenada. Por isso chegou o momento do juízo de Deus sobre essas igrejas, sobre essas religiões falsas. Pelo versículo 5, versículo 6, vai nos dizer que tudo isso está acontecendo porque Deus sigue reinando com poder e graça. Deus sempre ha estado em seu trono.
O inimigo sempre ha estado escravo de Deus, pero agora ha chegado o momento de poner a todos os inimigos bajo seus pés. Agora ha chegado o dia de juízo de Deus Todo-Poderoso. Todos os inimigos serão arrojados ao lago de fogo. E o coro celestial canta, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina e reina com poder. No momento que estava digitando e escrevendo, pensando, eu disse, eu queria ter um coro, sabe, comigo nessa prédica. Quando chegasse nessa parte, sabe, começasse a cantar aquela música Jerusalém, Jerusalém, com toda aquela potência, sabe, com aquele coro todo, né? Que lindo seria isso. Creio que um dia eu vou conseguir realizar esse meu sonho, tá? O coro celestial é unânime, cantando aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina e reina com poder, né? Aleluia, aleluia de Handel, né? Tenta imaginar esse grande e glorioso dia. Chegando pueblos e pueblos, todos, delante desse Deus majestoso, se arrodilhando e dizendo, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina e reina com poder. Do versículo 7, versículo 10, vai nos mostrar que esse movimento é necessário, porque o cordeiro se vai casar com sua noiva. Tudo isso faz parte do arreglo pré-nupcial. Tudo isso faz parte da preparação, assim como os noivos, a noiva e os noivos, né, se preparam, né? Vão fazer um montão de coisas, arreglar um montão de coisas para o dia de sua boda. Deus está preparando esse dia, esse evento, arreglando tudo o que necessita ser arreglado. Como ramera, a igreja falsa é juzgada. A verdadeira igreja, a noiva de Cordeiro, é honrada. Mientras que a roupa da ramera está manchada de prostituição e violência, a roupa da noiva de Cordeiro são hechas de lino, mais limpo, puro e fino, diz o texto. O noivo é descrito como um cordeiro. Esse noivo quer ser recordado por seu completo sacrifício por nossos pecados. Por isso ele chama-se de cordeiro. Como cordeiro, quer revelar seu amor profundo e sacrificar por sua noiva, por sua igreja. Esse evento de la boda é importante, irmãos, porque habla da intimidade plena de Cristo com sua igreja, com sua noiva. É o cumprimento das expectativas de Cristo e da igreja. É um matrimônio perfeito, sem crise, sem divórcio. Nada comparado aos matrimônios de hoje, né? O matrimônio do século, né? do príncipe Charlie e a princesa Diana, né? Que foi tão hermoso, tão lindo, né? Todos os diários estamparam na primeira hoja esse evento tão grande. E o que passou com esse evento? Se divorciaram. Pelas bodas do Cordeiro não há lugar para divórcio. Uma vez a noiva elegida será para sempre. Amém? Para que entendamos um pouco mais sobre esse evento, é necessário conhecer o costume de matrimonial dos hebreus. Como que era isso? Para os hebreus, o compromisso era mais profundo do que significa um compromisso para nós outros. A obrigação de matrimônio foi aceitada em presença de testigo e a bendição de Deus foi pronunciada sobre a união. Assim é. A partir desse dia, os noivos quedaram legalmente casados. 2 Coríntios 11, 12, diz que há uma pausa aí. Durante a pausa, o marido paga um dote ao padre da noiva. Se entende dote, né? A procissão à la casa da noiva. Ao final de intervalo, te acorda que dá um ano mais ou menos, desde o compromisso até o casamento, até a boda? Então, nesse intervalo, ao final do intervalo, o noivo sai em procissão à la casa da noiva. A esposa se prepara e se viste. E o marido, com suas melhores galas, vão acompanhado de seus amigos que cantam e portam antorchas e se dirige hacia a casa da noiva.
O novio recebe a novia e la leva em procissão hasta sua própria casa. Finalmente, acontece a boda. A boda inclui o banquete nupcial que dura entre 7 a 14 dias. Imagina-te. Agora a igreja está desposada com Cristo. Ele já pagou o dote por ela. Comprou sua esposa com seu próprio sangue. Também vino o intervalo de separação, a dispensação entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Durante esse período, a noiva tem que preparar-se. Igreja, prepara-te para encontrar-te com tu novio. Igreja, prepara-te para se encontrar com tu Deus. Esse é um tempo de preparação. E dói no coração do pastor ao ver tantas celas vazias num tempo que antecede a segunda vinda de Cristo. Dói, sabe, ver que damos tantas prioridades a outras coisas e não damos prioridade àquilo que é eterno. Todas outras coisas, irmão, o assado de domingo vai quedar, né? O partido vai quedar, as Olimpíadas vai quedar, todo vai quedar, pero isso acá permanecerá para sempre. Isso é importante. Ao final desse intervalo, o novio com seus santos ángeles vem a receber a sua novia. A igreja, agora começa a boda. O texto registra esse momento glorioso, dizendo assim: alegremo-nos, demos-lhe glória, porque há chegado as bodas de Cordeiro, cuja esposa se ha preparado adequadamente. A boda continua não só por uma semana, irmãos, não só por 14 dias, sino por toda a eternidade, por sempre, sempre, como diz a canção. Esse encontro é o ponto culminante da relação entre Cristo e sua igreja. Esse é o momento que nós outros esperamos. Sua esposa, quem ama desde a eternidade, está chegando a se encontrar, a viver eternamente com esse esposo. Consegue imaginar isso? Um glorioso dia será esse. Pelo versículo 11, versículo 21, vai nos dizer também que a terra também é convocada a contemplar a vinda triunfal do Cordeiro de Deus. Vemos aí a aparição do Rei Celestial nas nuvens. Juan vê a Jesus vindo victorioso do céu. O céu se abre. A última cena da história está por suceder. A terra vive tempo de angústia e desesperação. É a grande tribulação, engano satânico, enfermidade e destruição. E o anticristo e o falso profeta estão enganando, oprimindo e perseguindo a igreja de Deus. Pero Jesus aparece como o vencedor, aparece em glória e aparece em majestade. Por isso nossa fé precisa ser solidificada em cada encontro como esse, em cada encontro com Deus, em nosso lugar secreto, em nossa casa, em nosso momento devocional, em nosso momento de oração. Porque vendrão dias difíceis, irmãos. Dias difíceis. E a Bíblia diz que nesses dias difíceis a fé de muito desaparecerá. Para que a nossa fé seja anclada em Cristo Jesus, temos que seguir tendo relação com esse Cristo Jesus. Temos que seguir conhecendo-lo cada vez mais, fazendo sua vontade, vivendo para Ele, vida em la vida. Se nós outros pensamos que vamos fazer tudo isso, vamos seguir, vamos viver todo esse tempo com nossas próprias forças, estamos enganados, equivocados. Nós outros só vamos seguir por aquilo que Ele plantou em nós outros, que é o seu próprio Espírito, pela força do Espírito Santo de Deus, que nós outros vamos sobreviver esses dias difíceis. Por isso que a fé é tão importante, para manter nossa mirada fixa em Cristo Jesus. Porque diante de tanta perseguição que vendrá, diante de tanto sofrimento que vendrão, se nossa mirada não estiver em Cristo Jesus, estaremos perdidos.
Por isso a terra é convocada a contemplar a venida de Cristo. Na descrição de Rei Celestial, vemos no capítulo 11, 13, 15 e 16. Ele é fiel e verdadeiro. Ele prometeu que volveria e volverá. Em contraste com o anticristo, que é falso e enganoso, Cristo é verdadeiro. Ele é quem todo lo esquadrinha. Seus olhos são como chama de fogo, nada quedará oculto ao vosso profundo juízo. Ele juzgará suas palavras, suas obras e os secretos de tu coração. Os que han escapado do juízo de los homens não escaparão do juízo de Cristo Jesus. Ele é vencedor supremo, versículo 12 diz. Sobre sua cabeça muitos diademas, tem sobre sua cabeça a corona de vencedor e de conquistador. Quando entrou em Jerusalém, montava em um burrito. Entrou como servente, pero agora monta um cavalo branco, que há todo um significado para esse cavalo branco, né? Tem muitas coronas na cabeça, símbolo de sua vitória suprema, símbolo de seu poder. Versículo 12 também vai dizer que esse Deus, ele vem, né? Que é um Deus inescrutável. Tem um nome escrito que nadie conhece, exceto Ele mesmo. Isso revela que Jesus é insondável, inescrutável, que nunca agotaremos por completo seus conhecimentos. Versículo 3 vai dizer que Ele é a palavra de Deus. Seu nome se chama Palavra de Deus. Deus criou o universo através de sua palavra. Agora Deus juzgará o mundo através de sua palavra. Jesus é o grande juiz de toda a terra através de sua palavra. Versículo 3, versículo 15 vai dizer também que Ele é o vencedor de todos os seus inimigos. Seu manto está manchado de sangue, não de la sangue de la cruz, sino de la sangue de seus inimigos, porque Ele lutou e venceu seus inimigos. Ele vem ao juízo. Ele vem a poder a poner a vossos inimigos debaixo de vossos pés. Ele vem a estabelecer seu reino, vem a derrotar o diabo e seus hostes, destruirá o anticristo com o alento de sua boca. Esta espada não é o evangelho, sino sua aparição gloriosa que destruirá o inimigo. Versículo 16 vai dizer que Ele é o Rei de reis e Senhor de los senhores. E basta. Deus lo exaltou hasta lo sumo. Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome. Ante Ele se dobrará toda rodilha. Todos os reis da terra se inclinarão. Se sentarão em trono de sua glória. Ele juzgará as nações. Ele juzgará os reis da terra. Juzgará grandes e pequenos, ricos e pobres, religiosos e ateus. Cada rodilha terá que se dobrar-se. Os déspotas, os tiranos, os imperadores, os hechizeiros, os papas, os pecadores, todos se dobrarão, seja quem seja, ante a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E como o tratamos nesse tempo de preparação? Como está a tua relação com Ele nesse tempo de preparação? Ele é mais um amuleto que está ali à tua disposição quando as coisas te apertam? Ou você tem buscado um relacionamento de filho para com o Padre, respeitando-lhe, honrando-lhe, glorificando-lhe, servindo-lhe? Como está a tua relação com esse Rei de reis e Senhor de senhores? Muitas vezes, quando nós outros vamos conhecer uma pessoa famosa, né? Nós outros preparamos até a roupa, como vamos nos vestir para esse dia. Preparamos até um discurso, como devo me portar diante dessa pessoa. Pero nós outros conhecemos o mais famoso de los famosos, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, no dia que nos convertemos a Ele. Pero parece que, ao passar de los anos, essa imagem foi se desgastando, e muitas vezes nós outros não o tratamos como ele deve ser tratado. Chamamos de intimidade com Deus, mas na verdade, nós outros estamos tratando como mais um de los santos, assim como os
indianos, hindus, né? Eles tratam aquele monte de deuses como mais um. Não. Ele é o primeiro. Ele é o verdadeiro. Ele é o único. Ele que deve ocupar o trono de tu viver, de mim viver, de nosso viver todos os dias. Ele é o ar que respiramos. Ele é a força que nos leva a vencer, a lutar todos os dias. Sem Ele não somos nada. Ele é todo para nós outros. Quantas oportunidades perdemos de adorá-los a Deus. Umas canções como essa que cantamos hoje, né? Cantamos por cantar, porque estão cantando, porque pediram para cantar. Cante ao Rei de Reis como ele estivesse em tua frente. Prostre-se delante dele, adore o Senhor, diz o texto. Adoremos-lo, adoremos-lo, adoremos esse Senhor Rei de Reis. Mientras estamos nos preparando para esse grande e glorioso dia. Como está a tua preparação? Versículo 14 diz que os exércitos do Rei Celestial vendrão. O Rei vendrá em glória com seu exército. Ao grito da trombeta de Deus, ao sonido da trombeta do arcángel, Cristo descenderá do céu. Todos os olhos o verão e vendrão personalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, poderosamente, gloriosamente e triunfantemente. O Rei vendrá com seu século, os ángeles e os redimidos. Pode imaginar isso? Um exército de ángeles descenderá com Cristo. Os salvos que estão em glória vendrão com Ele nas nuvens. Todos como vencedores, montados em seus cavalos brancos, todos vestidos de brancos. Antanho nossas justiças eram como trapo de imundícia, pero agora nos vestiremos de vestiduras brancas, somos justos e ganadores, não perdedores. Pelo versículo 15 ao versículo 21, diz que a ira do Rei Celestial vendrá, ele repreenderá e juzgará as nações com sua palavra, versículo 15. Quando Jesus venga em sua majestade e glória, se sentará em seu trono e juzgará as nações. Ele separará a uns de outros, como o pastor separa uma cabra de suas ovelhas. Chamarás a seus elegidos e dirá: Veni, bendito de mi Padre. Pero ele sentenciará os malvados: Apartaos de mim, maldito, ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus ángeles. Prepara-te para se encontrar com tu Deus. Não te equivoques. Acalentar uma sila domingo, uma vez por semana na igreja, não te dá direito a entrar em céu. O que te dá direito de entrar em céu é ter tu nome escrito no livro da vida. É ser salvo por Cristo, ser reconhecido por Cristo como Hijo bendito. Diz o texto, versículo 17, que ele derrotará os exércitos de anticristo e os arrojará ao lago de fogo. Jesucristo destruirá o anticristo com a manifestação de sua venida e com o alento de sua boca. Todos os olhos da terra o verão e harão duelo por ele. E será o grande dia da ira de Deus, o grande dia do juízo de Deus. Haverá grande angústia e perplexidade entre as nações. Esse será um dia de escuridade e não de luz para os poderosos deste mundo. Nada poderá escapar, nada poderá escapar. O anticristo, o falso profeta, o diabo, a Babilônia, a grande Babilônia, os malvados e a morte mesma serão arrojados ao lago de fogo, diz o texto. Cristo estabelecerá seu reino definitivamente e completamente. Então os céus estarão em chamas, haverá um novo céu e uma nova terra. Nós outros, muitas vezes, quando lemos Apocalipse, que é uma profecia, algo que vai acontecer, nos assustamos com os términos, né? Com as figuras, com as imagens. Mas isso não está só em Apocalipse. Quando lemos Isaías profetiza disso. Quando lemos a Bíblia aponta para esse grande e glorioso dia. Esse é um marco. Está acontecendo em Paris, nas Olimpíadas. E todos sabem o que passou, né? Tentaram fazer uma coisa para chamar a atenção, né? E
os cristianos saíram em defesa de la fé cristiana por aquela imagem de la Santa Cena, totalmente deturpada, mensagem totalmente equivocada, quizás. Pero, o que passou? A cidade de luz teve um pan, ele apagou toda a luz. Paris é conhecida como a cidade de luz. E teve um corte de luz aí, Paris se quedou algumas horas, sei lá, não sei quantas horas, sem luz. Deus reina e sigue reinando com poder. Tá? Não ruegue com Deus. Se estabelecerá a vasta e insondável eternidade, então, ao final disso. Todos aqueles cujo nome não se encontre no livro da vida de Cordeiro serão arrojados ao lago de fogo. Mientras os inimigos de Deus serão atormentados por toda a eternidade, a igreja desfrutará da intimidade de Cristo em la cena de las bodas de Cordeiro por los ciclos de los ciclos. A igreja reinará com Cristo por sempre. Amém? Vós sois a igreja de Cristo. Está pronto para o regresso de tu noivo? O que está faltando? Viernes fomos a conhecer uma família. Conhecer não, visitar mais uma vez uma família. Uma família que está vivendo isso. Filhos com problemas de drogas. Os pais não sabem o que fazer. E nos prepararam para dizer, ora, quando chegar na casa dele, diga que vocês vão bendizer a casa dele. Né? Para que ele não se assuste. E nós outros entramos. Havia todo o Tico e toda a família ali. Fizemos um rompegelo, mas depois entramos com a palavra. Né? Fomos para um texto bíblico, explicamos o texto bíblico, fizemos a invitação para arrepender-se dos seus pecados e conhecer a Cristo, e a família entregou a vida para Jesus. Toda a família. Ayer tivemos em Tambeguaçu. Os ciclos de evangelismo saíram antes da célula evangelizar. E começou a chegar gente que nunca tinha chegado para a célula. Gente com uma carga pesada, gente com problemas, gente buscando uma solução. E a solução nós outros sabemos só está em Cristo Jesus. Nós outros, como igreja, somos resposta a essa necessidade. O que estamos fazendo? Pronto, Cristo regressará como Rei de Reis e Senhor de Senhores. É Cristo Rei em tua vida? Ele reina? Se Cristo reina, algo tem que acontecer. Qual que é a prioridade de Cristo hoje? Ele não quer que nada se perca. Ele quer que todos venham a conhecer a salvação otorgada por Cristo Jesus. O que estamos fazendo? Ayer eu estava sentado lá atrás, onde está Norma com José. E havia cá um taller de evangelismo. E cá eu estava escutando todo aquilo, esse movimento de los chicos que estão sendo por aí, evangelizando, usando métodos, usando isso, usando aquilo todo. E eu disse, Deus, o que está faltando para os nossos jovens? E viu na minha cabeça, sabe o quê? Está faltando ação. Estamos acomodados. Precisamos sair a buscar os que estão perdidos. Precisamos acá ter esse lugar acá como um lugar, sabe, de capacitação, sabe, de preparação, mas não somente para nos quedarmos gordos na fé, mas sair pelas casas, sair pelos lugares e buscar esses que estão perdidos. Ayer em Tambeguaçu, apareceu um tico lá, um tico que quizás nunca apareceria numa igreja. Um olor assim, de álcool, aquele tipo assim todo desfigurado, né? Desconfigurado.
Pero nossos chicos que estavam ali, lhe deram atenção, lhe abraçaram. Isso que estamos necessitando a ser, amar as pessoas como elas são. Elas só vão conhecer a Deus através do nosso abraço, da nossa atenção, da nossa vida. Nós outros somos esses livros abertos, nós somos a Bíblia que deve ser lida por eles, através de nossas ações e de nossas atitudes. Igreja, prepara-te. Prepara-te, porque muitos daqueles que um dia te dirão, eu sou dele, quando chegar na frente, cara a cara com ele, vai dizer, não te conosco. Eu prediquei, eu ensinei, eu isso, deu isso aqui. Não te conosco, apartar-te de mim, maldito. Que palavra feia, que palavra difícil vai ser eu escutar isso. Igreja, prepara-te para encontrar-te com tu rei. És Cristo o rei e Senhor de tua vida? Deixa de resistir ao rei mientras há tempo. Entrega-te completamente ao Rei Jesus. Prepara-te para encontrar-te com Jesus. Vigila para que esse glorioso dia não te tome por surpresa. Desde que Jesus subiu ao céu, a igreja está tendo esse tempo de preparar-se. E já escutamos tantas histórias dentro das igrejas, né? Pero há um remanescente que se permanecerá fiel. Está vocês no meio desse remanescente? Prepara-te. A intenção desse sermão era isso. Era acordar, despertar a igreja para esse tempo. Estamos tão acostumados a dizer, não, o evangelho vai ser predicado nos 4 rincões e depois vendrá o fim. Parece que nós outros nos acostumamos com isso e deixamos, que não é tão rente assim pensar na vinda de Jesus. Bueno, pode ser que não venha hoje. Pode ser que não venha amanhã, não. Pode ser que não venha há 10 dias, há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, 50 anos. Mas pode ser que hoje mesmo você é convocado para encontrar-se com Ele. E não há mais tempo. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Amém? Vamos nos pôr de pé.